o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com o nosso espírito. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus também possa abençoá-los em seus lares. E eu quero, meus irmãos, convidar a todos para abrirmos a palavra do nosso Senhor no texto de Êxodo, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 3. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Leiamos juntos. Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez, meus irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Querido Deus, nós temos ao longo deste culto lido textos de Tua Palavra que nos apontam a verdade de que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor, o Deus da aliança, aquele que criou o mundo, que estabeleceu as fontes da vida, que criou o homem, que estabeleceu o modo como este homem deve adorar e reconhecer a Tua soberania e que dirige toda a história para o cumprimento de Teus próprios decretos, para a demonstração de Tua soberana glória e de Teu imenso poder. Por isso, Pai Santo, diante destas verdades que apontam para a existência de um único Senhor, que é o Senhor mesmo, de um único Deus vivo e verdadeiro, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito, que é o único Espírito verdadeiro, que é capaz de abrir entendimentos, corações, que é capaz de nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, que é capaz de nos instruir poderosamente para a obediência, que este Espírito, que é o Teu Espírito, possa, ó Deus, atuar sobre nós neste momento, para que este texto de Tua Palavra, este mandamento, possa penetrar profundamente em nossos corações e assim, ó Deus, exigir de nós que possamos de fato nos curvar diante do Senhor, que é este único Deus vivo e verdadeiro. Que possamos, ó Pai, termos ouvidos atentos para ouvirmos a Tua Palavra e a piedade necessária para obedecermos a ela, reconhecendo no Senhor este único Deus que é soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Pedimos-te, ó Deus, esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há alguns anos, numa palestra, o professor Rubem Alves, que também foi escritor e foi inclusive pastor presbiteriano na cidade de Lavras, tendo depois se apostatado da fé e se declarado em muitas ocasiões um agnóstico, alguém perguntou a ele: você acredita em Deus? E a resposta do Rubem Alves, evasiva, foi a seguinte: qual Deus? E a partir dali, ele então discorreu a sua ideia filosófica de que Deus, na verdade, não é um ser pessoal, não é este ser, conforme nós lemos nas Escrituras, mas é qualquer Deus que nós, porventura, encontremos na própria criação, encontremos nos relacionamentos e nos diversos conceitos que nós humanos estabelecemos a partir da nossa própria filosofia. Qual Deus? Esta questão nos motiva, de fato, a pensar acerca do conceito de Deus que nós possuímos e professamos. A pergunta de Rubem Alves
não deve nos causar estranheza, porque, de fato, ela se alinha muito bem à perspectiva ante-Deus, que é claramente manifestada nas diversas áreas do pensamento humano. A noção do verdadeiro Deus, como nós sabemos, ela não é natural aos seres humanos. Ela não existe de maneira clara nos corações dos homens. Os homens, ao contrário disso, estabeleceram um novo paradigma, um novo conceito, e eles mesmos, seres humanos, se colocaram como o padrão e a medida de todas as coisas. O humanismo, portanto, no lugar do teocentrismo, fez com que o homem tomasse o lugar de Deus. E em vez, então, de acreditar que foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, é agora o homem quem cria um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Deuses funcionais, deuses que são chamados quase sempre para atender às demandas e os caprichos dos homens. Deus, segundo qualquer pecador, é qualquer coisa criada pela mente humana e projetada para atender às necessidades imediatas. Ele é sempre transformado conforme a conveniência humana, conforme o apóstolo Paulo indicou na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23, em que ele diz que este homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, não quis glorificar a Deus como Deus, mas, ao contrário disso, trocou o verdadeiro Deus pela criatura, e agora adora a criatura em lugar do Criador. Nós acabamos de ler na liturgia deste culto o texto do profeta Jeremias, que também denuncia este mesmo pecado. Ourives e artífices que criam esculturas, imagens de madeira, de ouro, mas que são apenas projetos dos seus corações idólatras na tentativa de criar deuses para si. O profeta disse que isto é inútil, porque esta madeira e este ouro não podem ouvir, não podem falar, não podem sequer se mover. E, ironicamente, o profeta diz, eles são tão poderosos que é necessário que um homem crie para eles um lugar onde eles possam se apoiar, porque eles não podem sequer andar sozinhos. Mas, mesmo assim, pessoas se inclinam diante destas criações humanas como se fossem Deus. O Deus dessas pessoas, amados irmãos, é um Deus minúsculo, funcional apenas, projetado segundo as imaginações destas pessoas para servir aos seus interesses. E é um Deus espiritualmente manipulável, porque é um Deus que não controla todas as coisas, mas Ele mesmo é controlado pelos desejos humanos. Um Deus que, na verdade, é antideus. Um Deus que não é o Deus das Escrituras. Um Deus estranho, e, na linguagem do filósofo Friedrich Nietzsche, demasiadamente humano. Falso, manipulável, funcional, bem diferente do Deus das Escrituras e do Jesus histórico que nós conhecemos. Portanto, nós sempre devemos nos perguntar, irmãos, com sinceridade em nossos corações, em qual Deus nós acreditamos? Philip Ryken, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana em Filadélfia, Estados Unidos, afirmou que há 2 grandes testes para respondermos a esta pergunta: em qual Deus acreditamos? E estas perguntas, elas vão verificar o nosso nível de idolatria. A primeira pergunta é o teste do amor. O que eu mais amo? E a segunda pergunta é o teste da confiança.
em quem ou no que eu mais confio? Essas duas perguntas, portanto, estabelecerão o Deus a quem nós servimos, porque o que nós mais amamos é o nosso Deus. Como afirmou Orígenes, um dos pais da igreja, o que cada um honra antes de tudo mais, o que antes de todas as coisas a pessoa admira e ama, é o que para ela é o seu Deus. Jesus Cristo, meus amados irmãos, afirmou: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 21. Nas palavras do teólogo bíblico G.K. Bill, um ídolo é tudo aquilo a que o nosso coração se apega e em que confia com segurança definitiva. É tudo aquilo que exige de alguém uma lealdade absoluta. E como nós sabemos, meus irmãos, são inúmeros os ídolos do nosso tempo. O pastor Michael Horton resume dizendo da seguinte maneira: o que nós modernos chamamos de vícios, Deus chama de ídolos. Então, nessa perspectiva, o que é um ídolo? É escolher qualquer coisa como insubstituível para nós, que não seja o próprio Deus. Portanto, todos os ismos de nosso tempo são ídolos. O universalismo, que é a ideia de que Deus salvará todas as pessoas, é um ídolo. O relativismo, que é a ideia de que não há valores absolutos e que é a cultura que define o que é certo ou errado, é um ídolo. O pragmatismo, que afirma que tudo aquilo que funciona é o que é bom, os fins justificam os meios, é um ídolo. O pluralismo, que afirma que não há verdade exclusiva no cristianismo, mas que todas as religiões são aceitáveis, é um ídolo. O consumismo, que é gastar o nosso dinheiro além da conta, é um ídolo. O feminismo, que é a ideia de uma revolução feminina na tentativa de colocar a mulher no lugar onde Deus não colocou, é um ídolo. O capitalismo é um ídolo, porque entende que é o capital, o dinheiro, a riqueza que salvará as pessoas. O socialismo é um ídolo, porque entende que é a justiça social que vai redimir as pessoas da sua pobreza. E eu afirmo, irmãos, que até mesmo o calvinismo pode se tornar um ídolo para algumas pessoas, se a nossa confissão for distanciada e não submetida à palavra de Deus. Mesmo as coisas boas que Deus nos dá podem se tornar ídolos em nossos corações. Se forem pensadas em si mesmas, estas coisas, mesmo sendo boas, mas se forem pensadas em si mesmas como único caminho para a redenção, elas se tornam ídolos. Porque as Escrituras dizem que só um Deus pode nos redimir. Portanto, qualquer outra coisa que nós colocarmos como redentivo para a salvação do homem, isto pode se tornar um ídolo. Além desses ismos, meus irmãos, nós também podemos estabelecer outras deidades, outros deuses, como sendo ídolos. A nossa carreira profissional pode se transformar num ídolo. As posses que nós adquirimos e temos podem se tornar ídolos. A nossa autoestima pode se tornar um ídolo. A minha própria família pode se tornar um ídolo. Amigos podem se tornar ídolos. Entretenimentos, lazeres podem se tornar ídolos.
A moda pode se tornar um ídolo, a popularidade também. Sempre que nós tomamos a decisão de contrariar a lei de Deus para estabelecer outro padrão de verdade e de satisfação para os nossos corações, que não seja a palavra de Deus e que não seja o próprio Deus, nós elegemos um ídolo em nosso coração. O pastor presbiteriano Tim Keller, no seu excelente livro Deuses Falsos, afirmou que um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Portanto, amados irmãos, até mesmo a própria religião pode produzir ídolos. Cito novamente Michael Horton, e ele aponta alguns desses perigos da religião. Por exemplo, pessoas que têm fé na fé. O que é isso? Acreditar em algo. O importante é ter fé. O importante é acreditar. Você acredita em Deus? Ótimo, isso é importante para você. Esta é a chamada fé na fé, uma idolatria, um Deus falso. Fé na experiência. Pessoas que baseiam a sua relação com Deus a partir de experiências pessoais. Eu sinto que isto é certo. Deus me falou por meio de um sonho. Eu estava na igreja e tive uma visão de anjos que desciam e subiam pelas paredes e que me comunicaram verdades. Fé na experiência, em detrimento da fé verdadeira na palavra de Deus. Fé no amor. A ideia de que é o amor que vai mudar o mundo. Deus não é capaz de odiar pecadores. Deus não é capaz de mandar ninguém para o inferno. Deus é um Deus de amor, que aceita as pessoas como elas são, que aceita as pessoas com seus pecados, com seus erros. Deus é um Deus tão bondoso que você pode vir do jeito que você quiser, que Ele vai te receber. É a fé no amor. A fé em si mesmo. Foque em você. Esqueça o resto. O amor autocentrado. O que importa é você ter a convicção. E por último, Michael Horton coloca fé na felicidade. O que importa é a realização pessoal. O que importa é ser feliz. Meus amados irmãos, todas estas formas religiosas de tratamento da fé são humanistas, mentirosas, portanto, e não têm a ver com a fé das Escrituras. Todas essas formas são adulteração daquilo que é o verdadeiro Deus. Todas essas formas de adulteração existem, na verdade, em razão do pior de todos os tipos de idolatria, que é a corrupção do culto a Deus. O culto que é esta relação entre o Criador e a criatura, estabelecido pelo próprio Deus. Ao criarmos todos esses deuses falsos, nós estamos, na verdade, quebrando a relação de amor e de confiança, a relação pactual, a relação de aliança exclusiva que deveria existir entre nós e Deus. Um Deus falso, o pastor Tim Keller disse, é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Então, meus amados irmãos, eu pergunto a vocês, quantas pessoas
você conhece, que desejaram ou desejariam morrer, porque perderam algo que para elas era valioso. Ou, o que é tão valioso para alguém, a ponto de ela tirar a própria felicidade, caso perca? Que bem é mais valioso do que Deus na vida de alguém, e que é capaz de fazer com que essa pessoa se torne depressiva e angustiada? A resposta a todas estas perguntas identificarão qual é o ídolo no coração dessas pessoas. O povo de Israel, amados irmãos, vivia no meio de uma cultura politeísta. Muitos israelitas eram politeístas, porque eles se deixaram influenciar pelas culturas em que estavam. Por isso, foram muitas as reivindicações do nosso Senhor contra os israelitas, em razão desta idolatria. Eu vou citar algumas delas. O profeta Oséias, no capítulo 9, versículo 10, disse: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. O Salmo 106, que faz um resumo da história do povo de Israel, versículos 35 a 38, diz assim: antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois, observem, irmãos, imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O povo de Israel chegou a sacrificar os próprios filhos nos altares dos deuses falsos. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue, diz o salmista. O profeta Isaías, no capítulo 31, versículos 6 e 7, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos, as mãos do povo de Israel, do povo de Deus, fabricaram para pecardes. E, finalmente, 2 Reis 21, que conta o resumo da história de Amon, filho de Manassés. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Harus, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos, a quem ele servira, e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. 2 Reis 21, 19 a 22. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, também nos adverte, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, dizendo: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. O texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz que os idólatras não entrarão no céu. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Idolatria, portanto, é algo próprio de ímpios. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções
concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Primeira carta de Pedro 4:3. Os idólatras, irmãos, não devem ter assento na ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versículo 11, disse: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. O Catecismo Maior de Westminster, que com a graça de Deus nós estudaremos quando chegarmos a este ponto, na pergunta 104, nós estamos na pergunta número 2. Com a graça de Deus chegaremos a esta. A pergunta 104 diz: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Observem, amados irmãos, os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como único, verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-se dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e graças, prestando-lhe toda obediência, submissão do homem todo, ter cuidado de agradá-lo em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Todos esses deveres são exigidos de nós a partir do momento em que o nosso Deus requer de nós a exclusividade e dizer: não terás outros deuses diante de mim. Meus amados irmãos, do mesmo modo, nós vemos aqui o combate a alguns pecados que são praticados e, infelizmente, até mesmo pelos nossos corações. Ao acusarmos muitas vezes a idolatria noutros lugares, nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos e nos esquecemos de perceber que muitas vezes nós elegemos para nós ídolos em nossos corações. Por isso, o Catecismo Maior também aponta quais são aqueles pecados que são proibidos neste mandamento. E os nossos irmãos disseram assim, fundamentados em textos da palavra do Senhor. Os pecados proibidos são o ateísmo, que é negar ou não ter um Deus, conforme o Salmo 14, daqueles insensatos que dizem no seu coração: não há Deus, e eles vivem, ignoram a presença de Deus em suas vidas. A idolatria, que é ter ou adorar mais que um Deus, ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele. É por isso que nós, meus irmãos, não comungamos com a idolatria praticada pelo catolicismo romano, que estabelece o mesmo peso de valor à tradição da igreja com as escrituras sagradas, que estabelece outro mediador, além de Jesus Cristo, Senhor, porque o que eles fazem é exatamente isto: confiar em outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. O texto continua: não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a Deus.
a ignorância. Portanto, quando nós escolhemos não conhecer o nosso Deus, ou em outras palavras, quando nós não gostamos de estudar a palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, para conhecer o Deus a quem nós devemos amar, nós quebramos este mandamento. O esquecimento, as más concepções, falsas opiniões, ou seja, ideias erradas a respeito de Deus, teologias falsas, pensamentos indignos, ímpios quanto a Deus, atribuir a Deus coisas que não são devidas a Ele, como fizeram aqueles homens que disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, e Jesus classificou esse pecado como a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é exatamente não reconhecer a obra que é de Deus e de seu Espírito. Portanto, é um pecado imperdoável quando nós temos pensamentos indignos a respeito de Deus. O pesquisar curioso dos segredos de Deus, como fizeram os católicos do passado, que tentavam definir quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete, para os quais Calvino chamou-os de soberbos. Toda impiedade, ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro, toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos e outras coisas, desvio destes de Deus em tudo ou em parte, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança, o desespero, a resistência e a insensibilidade em relação aos juízos de Deus, a dureza de coração, a soberba, a presunção, pessoas vaidosas, orgulhosas, que pensam ser elas mesmas deuses, segurança carnal, que é a ideia de que alguém está seguro pelo seu próprio mérito, de que alguém será salvo pelo seu próprio esforço, tentar Deus, que é muitas vezes correr o risco de pecar e atribuir isto a Deus, uso de meios ilícitos para quaisquer coisas, confiança nesses meios ilícitos, deleites e prazeres carnais, alienar-se ou apostatar-se de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura. E, mais uma vez, os católicos romanos quebram este mandamento quando adoram a santos, anjos ou qualquer outra criatura. Todos os pactos com o diabo, os satanistas fazem isso. Consultar com ele e dar ouvidos às suas sugestões, os espíritas fazem isso, pensando conversar com mortos, conversam com demônios. O fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência, que é estabelecer homens como sendo nossos senhores, quando, na verdade, só Deus é o nosso Senhor. Fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos mandamentos de Deus. Portanto, se Deus me manda fazer algo conforme as Escrituras e eu faço pouco caso disso, eu ignoro a instrução do Senhor, considero como sendo de menor valor aquilo que Deus nos ensina. Resistir e entristecer o Espírito Santo de Deus, o descontentamento e a impaciência com a providência de Deus, acusar Deus dos males que nós sofremos, ou, em outras palavras, a murmuração, atribuir o louvor de qualquer bem que nós somos e temos ou podemos fazer à sorte, aos ídolos ou a qualquer outra coisa, a qualquer outra criatura. Esta é a lista
que aqueles irmãos nossos piedosos fizeram em relação a quais são os pecados que nós cometemos ao quebrarmos este mandamento. O que nós temos aqui, amados irmãos, é de fato a necessidade de nós reconhecermos o Deus a quem servimos. Aquela pergunta do Rubem Alves, que foi feita ao Rubem Alves, qual Deus? Deve constantemente invadir o nosso coração e a nossa mente, para que nós, meus irmãos, examinemos a nós mesmos e provemos se estamos na fé, se é que já não estamos reprovados, como disse o apóstolo Paulo. Porque talvez até mesmo a sua religião, até mesmo a sua tradição religiosa, pode ter se tornado um ídolo para você. E talvez você esteja aqui nesta noite enganado em relação à sua situação diante de Deus, porque talvez você ainda não conheça o Deus a quem você serve. Se esse Deus é você mesmo, se esse Deus é a sua denominação, se esse Deus é a sua tradição, se esse Deus é a sua família, é o seu conforto, é o seu status religioso, qual é o seu Deus? Quando os discípulos chegaram até Jesus, disseram a ele: mestre, estão dizendo por aí que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas. E a pergunta de Jesus é: qual é o seu Deus? E vós, quem dizeis que eu sou? Porque esta é a pergunta, amados irmãos, que define quem nós somos. Porque o conhecimento de Deus será sempre o conhecimento de nós mesmos, como expressou o pastor Calvino nos seus primeiros capítulos das Institutas: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conheceremos. E é por isso, então, que o mandamento exige de nós, meus amados irmãos, uma decisão profunda em relação a qual Deus nós queremos servir. Quem nos controla? A quem nós amamos? Em quem nós confiamos? A quem nós obedecemos? Estas são perguntas fundamentais. Porque se, por exemplo, eu sou um pregador do Evangelho, mas eu não posso dizer tais coisas deste púlpito por temer os homens, o meu Deus não é o Deus das Escrituras, mas o meu Deus sou eu mesmo, porque eu terei medo daquilo que terei de sofrer, caso seja rejeitado pelas pessoas. Não serei fiel a Deus, serei fiel a mim e às pessoas. Por isso os profetas denunciaram aqueles falsos profetas que davam palavras, que faziam profecias a quem lhes pagava mais. E os profetas disseram: o Deus deles é o ventre, porque eles falam de acordo com aquilo que recebem em troca. Eles não são fiéis à verdade, eles são fiéis à popularidade. E o povo de Israel foi enganado, meus irmãos, muitas vezes pelos falsos profetas, que eram bajuladores e que queriam apenas passar a mão sobre as cabeças das pessoas que estavam em pecado, para que se tornassem populares. Mas o nosso Senhor, Deus da aliança, o Deus que proclamou esta verdade aqui, Ele disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração, e eles vos apacentarão com a verdade, não serão enganadores. O que o mandamento, portanto, exige de nós, amados irmãos, é que nós nos posicionemos em relação a esta pergunta: quem é o seu Deus? Não terás outros deuses diante de mim. O pastor Calvino afirmou o seguinte quanto ao propósito deste primeiro mandamento. Ele disse assim: o fim deste mandamento
é que Deus quer ser o único a ter a preeminência em seu povo e nele exercer seu direito. Para que isso aconteça, Deus ordena que estejam longe de nós a impiedade e toda e qualquer superstição, em razão da qual ou se diminui ou se obscurece a glória da sua divindade. E pela mesma razão, esse Deus prescreve que o cultuemos e o adoremos com o verdadeiro zelo da piedade. Portanto, meus amados irmãos, assim como foi nos tempos de Josué, nós também somos chamados agora a escolher a quem nós iremos servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta foi a resposta de Josué ao povo. O povo disse: nós também. E Josué: pensem bem no que vocês estão prometendo. E eles disseram: nós também, Josué. Ah, meus irmãos, quando viramos uma página das Escrituras, apenas uma, nós entramos no livro de Juízes. E uma página depois, nós somos informados de que aquela geração morreu e uma outra geração surgiu que não conhecia o Senhor. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Devemos exterminar todo e qualquer ídolo do nosso coração, porque só o Senhor é Deus e só Ele deve ser adorado. Eu quero encerrar, irmãos, esta mensagem apontando algumas implicações deste mandamento. Primeiro, Deus ordena que o conheçamos mais intimamente, a fim de usufruirmos dele em todas as coisas. Em segundo lugar, Deus ordena que nós o adoremos e o amemos. Amemos somente a Ele, devotando tudo na nossa vida para Ele. Na primeira carta de João, ele disse: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos amar somente o Senhor. A terceira implicação: Deus ordena que nós confiemos nele em toda e qualquer situação. Por que andais ansiosos? Os gentios é que procuram estas coisas. Vocês devem procurar primeiramente o reino de Deus e confiar que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor quer que nós destruamos todos os ídolos de satisfação pessoal e confiemos nele contra toda ansiedade, contra todo desespero, que nós coloquemos nele e somente nele toda nossa confiança. Em quarto lugar, Deus ordena que nós coloquemos nele toda a esperança de nossa salvação, somente nele, não nos nossos méritos, nos nossos recursos, não naquilo que o catecismo chamou de segurança carnal, que é a ideia de que nós fazemos alguma coisa para sermos salvos. Meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Não adianta. Por mais admirável que seja o seu esforço, por mais admirável, por mais notável que seja a sua atividade, isto não o credenciará para entrar no céu. Você pode ter um currículo exemplar do ponto de vista eclesiástico,
Mas para você entrar no céu, você precisa ter a marca do sangue de Jesus Cristo. É isto que nos credencia. Portanto, o mandamento nos ensina a colocar toda a esperança em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em quinto lugar, o mandamento nos ordena que nós nos arrependamos dos nossos pecados, especialmente da idolatria, e que nós não nos curvemos diante de ídolos projetados pela nossa mente ou coração, mas nos curvemos piedosamente diante do Senhor. Não nos curvemos diante de homens, mesmo com todo o poder apostólico que curava pessoas. Os apóstolos não aceitaram que aqueles homens se curvassem diante deles. E por isso mesmo o apóstolo disse: levanta-te, porque eu também sou homem. Quando Daniel estava naquela situação do rei Nabucodonosor, e lhe foi obrigado a se prostrar diante de um rei, ele disse: não, nós não nos prostraremos, porque só um Deus merece nossa prostração e adoração. Que nós nos arrependamos, amados irmãos, dos nossos pecados idólatras, de colocarmos a adoração, a confiança, a fé, o amor, em qualquer outra coisa que não seja Deus. Em sexto lugar, e penúltimo, Deus ordena que nós não temamos nenhum outro ídolo, nem mesmo qualquer dos homens. O texto de Jeremias que nós lemos disse: não tenham medo deles, dos ídolos, porque eles nada podem fazer. Eles não podem nem nos fazer mal nem bem, porque são madeira, pedra, são coisas mortas. Não temam os ídolos. Elias ilustra muito bem isso. Onde estava o poder de Baal? 400 profetas entusiasmados não foram capazes de acordar o Deus falso. Com apenas uma oração, o verdadeiro Deus cuspiu fogo do céu. Não temamos ídolos. E em último lugar, meus amados irmãos, Deus nos ordena que obedeçamos somente a Ele, conforme a sua palavra, e mais ninguém. Somente Ele é o nosso Senhor, somente Ele tem poder sobre nós, somente Ele pode determinar o que devemos fazer ou não, porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos do Senhor, somos o seu povo, somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso, meus irmãos, não tenhamos nenhum outro Deus além do Senhor. Não provoquemos a ira deste Deus. Sirvamos a Ele com todo amor, com toda devoção. Sirvamos a Ele, irmãos, com o coração piedoso. Quanto mais nós conhecemos quem é este Deus, quanto mais nós apagamos da nossa memória ídolos, tiramos dos nossos corações deuses falsos, nós aprendemos a confiar somente no Senhor. O que devemos fazer? Crer somente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vencermos a idolatria do nosso coração e a confiarmos somente nele e na sua graça.